Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional que está contida nos livros Universo e Desencanto. O livro Universo e Desencanto é o conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, que é a planície racional, o nosso mundo de origem, de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Então aqui no livro vamos saber como vieram e como vamos voltar, como viemos e como vamos voltar. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de origem, nosso mundo de origem, o mundo racional, e mais ninguém. Esta é a descoberta de dois mundos, o elétrico e o magnético, em que habitamos, e o da planície racional, de onde saímos, e que deu consequência a este mundo em que vivemos. Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a evidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem. Porfírio, através da leitura vai-se ver um outro mundo? Exatamente, essa apresentação caracteriza a nossa real existência. Nós não somos deste mundo, vamos conhecer o outro mundo. Neste conhecimento está a revelação dos dois mundos. Como saímos do primeiro para parar neste aqui? E aí vem todas essas questões. A resposta que o ser humano precisa ter para aquelas eternas perguntas. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Somos de outro mundo, então viemos de lá. Por que viemos? Como viemos? Tudo isso explicado, mas resumidamente podemos dizer que houve uma transformação inicial que, para o ponto de vista do mundo superior, foi um crime. Por isso nós temos que parar no mundo de baixo, em forma inferior, dependendo de tudo e dependendo de todos, e esquecidos da verdadeira origem. Portanto, a natureza providenciou o retorno de todos. Ou seja, muda completamente a perspectiva que o ser humano tinha com relação à sua própria existência. Nós não estamos existindo neste mundo para alcançar o mundo de cima. Nós estamos progredindo neste mundo para retornar ao mundo de cima. E esse retorno é para todos? A imunização racional é para todo mundo? Doutor Carlos. Ou é para alguns, ou é para mais evoluídos ou menos evoluídos, ou que precisam mais? É para todos, mas as pessoas precisam acompanhar o progresso da natureza. A fase racional, as crianças estão nascendo diferentes, e não diferentes por conta de alimentação, por conta de maiores estímulos na parte tecnológica, de pedagógica, estão nascendo diferentes mesmo porque a fase é racional. A áurea delas é diferente. Então é para todos que acompanharem. A pessoa, com a leitura assídua do livro Universo em Desencanto, vai se conscientizando dessa realidade verdadeira, que tudo é energia e que não há efeito sem causa, vai passando a se ligar a esse primeiro mundo, o mundo racional, o mundo de origem, e, se ligando, desenvolve a evidência racional e passa a ver. Primeiro, ela tem as orientações precisas e necessárias para o seu perfeito equilíbrio aqui na vida da matéria enquanto durar, e com mais desenvolvimento passa a ver um mundo de origem, de onde todos nós viemos. Então é para todos, mas cada um tem que fazer por onde se ligar à energia racional, à nova fase da natureza, como eu dei exemplo das crianças. O povo também está muito mais positivo, quer ver para crer, né? Não é uma questão de adorar o que ele não sabe que está adorando, é preciso ter base, ter lógica, provas, infinidades de comprovações. Isso o conhecimento racional tem de sobra, por isso que a gente está aqui falando, porque satisfaz aquelas perguntas que nunca ninguém respondeu. Nem o mundo espiritual não sabia a resposta, nem deles também a origem. Todo mundo veio na mesma queda, na mesma descentura, perdendo consciência. Então a fase racional é a fase de se ligar à natureza, se ligar ao mundo racional, se ligar à energia racional. E o livro Universo em Desencanto é a ferramenta para facilitar isso. Por isso nós todos estamos aqui, porque a gente faz uso dessa usina portátil de energia que é o livro Universo em Desencanto. Doutor Carlos, a leitura do livro, exatamente com essa finalidade, ela não tem uma prática religiosa, não há uma agremiação,
não há um Tem tempo. que ser em algum lugar, tem um templo, Não há tem uma templo. sinagoga, O próprio livro consagra bem isto: não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregação. Portanto, não estamos fazendo pregação, estamos nos esclarecendo, esclarecendo os demais no dever solidário do conhecimento, cívico e humano, um dever cívico e humano, e que nos compete exatamente chamar a atenção das pessoas para esta perspectiva. Toda a nossa educação anterior, formal, religiosa, filosófica, nos preparava para encontrar um mundo superior. Ponto. A ciência, a evolução, tudo isso. A natureza veio nos mostrando isso. Mas a natureza não estava e nem podia estar nos mostrando o ponto de origem verdadeiro. Tanto é que todo mundo perguntava quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Ela não podia mostrar porque não estava na fase. estava na hora. Exatamente, como uma criança que é educada no jardim de infância, no primário, ginásio, ensino médio, até chegar na faculdade, que aí então vai ser revelado para ele todas aquelas questões que ele não poderia aprender na infância. Então a humanidade, de modo semelhante, vinha na perspectiva de um encanto, um mundo encantado. Puxa vida, olha que evolução, até o próprio Darwin falando da evolução das espécies, os outros, do outro aspecto, o criacionismo, olha que Deus fez a maravilha, que Deus fez uma natureza bonita e coisa e tal. E os dois estão sendo contrariados pelos movimentos naturais da natureza, porque há uma evolução sim, mas hoje ela está se extinguindo, quer dizer, chegando ao final da extinção das espécies. Estão em extinção, e o animal racional é uma espécie que está na bola da vez, vamos dizer assim, a espécie que está em extinção, o animal racional. Mas, ao mesmo tempo, também tínhamos aquela perspectiva que Deus fez as coisas maravilhosas, olha a natureza, e ela está mostrando também que não está aqui para brincadeira. Olha o clima, olha as epidemias, olha o que está acontecendo no mundo. Mas será que isso tudo é porque nós não somos daqui, sofremos Isso é comprovando que nós não somos daqui e a natureza nos chamando a atenção para criar exatamente na cabeça do ser humano aquilo quem ele é e não aquilo que ele julgava ser. A fase do pensamento e da imaginação foram as fases primárias, vamos dizer assim, primeiro e segundo milênio, como assim é tratado no livro, categoricamente, fases evolutivas de criar no cérebro humano o desenvolvimento de 3 máquinas. E só tínhamos 2 desenvolvidas, que era a imaginação e o pensamento. A imaginação desenvolveu na primeira fase, primeiro milênio, a natureza, o que é um conjunto eletromagnético, a princípio podemos entender assim, né? Ela veio criando as imagens, daí está o homem das cavernas fazendo imagens lá nas cavernas, desenhando, que a natureza é que transmite aquela imagem para ele, e ele faz aquelas imagens, isso aos pouquinhos. Depois vem a fase do pensamento, mas o pensamento que não é nosso. O ser humano não é proprietário daquilo que pensa. E como ele vai esquecer, só para completar essa frasezinha, que caracteriza bem o que é o pensamento, e obrigou o ser humano, por o pensamento não ser dele, é a maior comprovação que o pensamento não é nosso, que nós tínhamos que escrever, para não esquecer. Porque o pensamento chega na nossa cabeça, depois do primeiro milênio, no segundo milênio o pensamento chega na nossa cabeça, mas a gente esquece, porque nós não somos proprietários daquilo que pensamos. E eu que já estou numa certa idade, né? E aí já viu a coisa mais complicada ainda, aí que eu posso categorizar. O Dr. Carlos falou do mundo espiritual. Então, existe esse mundo espiritual, o mundo invisível. Eu queria saber, esse mundo invisível influencia na nossa vida? É esse mundo invisível que dá esse pensamento, essa imaginação? Exatamente. E eles também são encantados, eles também não conhecem a sua origem, por isso nunca disseram para a humanidade de onde nós viemos, porque eles também não sabiam a origem deles, passaram a saber agora na fase racional. Então são 2 mundos, um invisível e o outro materializado. São uma meia dimensão, mas coexistem e têm uma influência, sim, porque o corpo deles é um corpo de energia eletromagnética. A nossa aura também é um campo biomagnético pessoal, também é um corpo eletromagnético. Então há trocas de energia, sim. É um tabu na ciência a existência de seres invisíveis que tenham influência no destino humano, mas é uma realidade.
Quem estuda um pouco dessa parte de espiritualidade, quem tem alguma vivência, sabe disso. Agora, se chegar a pegar a classificação internacional de doenças atual, é o CID, né? CID-10, ver lá na linha na F44.3, são os distúrbios, os diagnósticos que tem, estado de transe ou possessão. E na letrinha miúda dessa rubrica, tem lá, existe sim. Quem não acredita é porque não conhece. Mas existe o mundo espiritual, eletromagnético, também desconhecido de si mesmo, e o mundo material, e os dois são eletromagnéticos, os dois coexistem. E esse mundo espiritual, esses invisíveis, tem a ver com discos voadores? O racional chama estas formas de vida de UFOs e SUFOs, a palavra usada do próprio livro, UFOs e SUFOs, coincidindo com a questão do UFO, on the flying, objeto voador não identificado, flying objects. Dessa coisa toda que nós temos, esses paradigmas criados pela mente humana, sem conhecer, mas na verdade são as civilizações invisíveis, inferiores ao animal racional, mas que são invisíveis, SUFOs e UFOs, parte elétrica e a parte magnética, são os habitantes invisíveis da estratosfera, por isso também são chamados de ETs, e fazem essas possessões e conduzem o ser humano, sim, na loucura, no transe, tá no meio da rua, ele joga o carro em cima de meia dúzia de pessoas. Vício. Eles tomam conta da máquina, que é a cabeça do ser humano, que não está preparado para isso. Veja bem, o ser humano atrasado, que não tem força, enfraquecido. Então, tem evolução, né, Porfírio? Que não tem evolução, exatamente. E já está em processo de liquidação daquela forma de vida, isso, daquele transe, daquela transformação. Então eles tomam conta, é fácil de dominar. A pessoa que tem uma certa instrução, que tem mais esclarecimento, já é mais difícil deles dominar. O doutor Carlos citou aqui o caso das drogas, né? Quer dizer, isso, a pessoa é influenciada por invisíveis a usar drogas, então. Também, todos os vícios, todos os gostos e todas as vontades são intuídos por essa parte invisível, ou boa ou má. A caridade também, olha, não vamos esquecer da caridade. Boa, claro, também. Exatamente, a caridade também, que são essas formas invisíveis melhorzinhas, que tem a parte boa, mas isto tudo dentro dessa atmosfera, veja bem, a atmosfera da nossa existência material, aonde o ser habitante está materializado. E ele precisa evoluir o seu entendimento para se lembrar de onde ele veio. Então, traduzindo, para não falar muita coisa, o sistema está montado, as vidas estão montadas de tal maneira para dar uma coça naquele que se julga ser humano. E essa coça já começou com a imaginação das pedras, o pensamento, que é uma chuva de angústia. O pensamento é o quê? Para confundir as pessoas? Não é confundir. Perturbar as pessoas. Ele é paradoxal, vamos dizer assim. É contraditório. Para lapidar. Não é que seja bom nem ruim. Tem um pensamento bom, tem um pensamento ruim, mas a finalidade é lapidar. E o que pode equilibrar o ser humano? É o quê? Peraí, vamos chegar lá devagar. São duas máquinas na cabeça. E essas duas máquinas lapidar quer dizer evoluir também, né? Claro. E lapidar essas duas máquinas levou muito tempo. Foram milhões de anos. O ser humano, quando nasceu neste sistema, neste conjunto eletromagnético, era de entendimento de uma pedra. Então, dentro da nossa cabeça já está projetado isso por um mundo superior, mas nós não sabíamos disso, porque nós é que nos colocamos nesse mundo inferior por vontade própria, não porque Deus quis. É outro paradigma que a gente tem que explicar. Vamos falar uma hora sobre isso. Certamente, tem muita informação. Então, tinha que lapidar, preparar, amadurecer, evoluir, para saber que na cabeça tem essas três máquinas, mas só estavam funcionando duas. E quando terminou o ciclo da primeira, da segunda, o pensamento humano chegou ao panágio da sua evolução e começou a secar. E tem a ver com a violência? Claro, porque começou a secar, a pessoa faz sem pensar. Perdeu a estabilidade. Aí entrou uma terceira fase, terceiro milênio, é o programa que nós apresentamos aqui. Terceiro milênio, terceira fase, terceira máquina na cabeça. Aí é que ela vai dar o equilíbrio.
mas precisa desenvolver e não vai demorar milhões de anos, felizmente. Pode levar 10, 20, 30, 40 anos, 1 ou 2 gerações, mas não mais aquele tempo todo que a pedra e o pensamento levou muito tempo. Desenvolve o raciocínio, Porfírio, através de quê? Então, é exatamente a terceira máquina que vem trazer esse desenvolvimento que hoje nós chamamos, que é o desenvolvimento do raciocínio. Depois, no outro programa, a gente lendo e relendo, você vai alcançar. Certamente. Lendo o quê? A cultura racional, o livro Universo e Desencanto? Óbvio. Exatamente. É o livro que nós temos aqui. E estamos divulgando a cultura racional, a nova cultura, a cultura do terceiro milênio. E o livro Universo e Desencanto é da cultura do terceiro milênio. Então, todos precisam conhecer, porque você tem que se integrar na nova fase, porque pensamento e imaginação pararam de funcionar. Então, agora você tem que desenvolver o raciocínio, que é o funcionamento do raciocínio é do terceiro milênio. E para você acertar na sua vida, tem que desenvolver o raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, só lendo e relendo Universo e Desencanto.